Então, como meu pai já falou, né? A gente está nessa série de ministrações sobre princípios, né? E hoje compartilhar com vocês sobre a comunhão. E assim, eu acho que a comunhão é algo maravilhoso. Então, para mim, eu pensei em um milhão de coisas para falar, mas eu espero que seja uma bênção para todos vocês que eu vou compartilhar hoje. Então, o tema que eu dei para essa ministração foi comunhão, um poder extraordinário à mesa. Comunhão, um poder extraordinário à mesa. Mas, antes de eu passar para a palavra em si, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que eu vi essa semana, um vídeo que eu vi que eu achei muito incrível e eu tinha que compartilhar. E foi assim, muito imprevisível, não sei, apareceu assim esse vídeo para mim e eu falei, vou assistir, vou ver o que é isso aqui. E eu fiquei maravilhada com essa história. Essa história é sobre um pianista americano. Esse pianista, ele é afro-americano, ele tem descendente africano, então, né, ele é afro-americano e ele é muito talentoso, ele é um ótimo pianista. E ele estava na década de 60, 70. Isso, o vídeo que eu vi é ele hoje em dia, ele já velhinho, já compartilhando sobre essa história que ele viveu. Na década de 60, 70, os Estados Unidos era muito mais racista, muito mais preconceituoso. E ele estava tocando piano, eu não lembro se era num café, se era numa lanchonete ou se era numa praça, em algum lugar assim. Mas ele estava tocando piano em público e ele estava lá e tocando. E depois que ele fez a apresentação dele, um homem branco chegou para ele e falou assim, eu nunca pensei que eu ia falar com alguém como você, mas a sua música me tocou de uma maneira tão profunda que eu tive que vir aqui te agradecer, porque foi muito linda a maneira como você tocava piano e eu nunca esperei que eu iria elogiar alguém como você. Aí o pianista olhou assim para ele e falou, como assim alguém como eu? Aí o cara responde, não, é porque eu faço parte de um grupo extremista, racista, que é um grupo nos Estados Unidos, que eles são extremamente, assim, supremacistas, acham que são melhores, essas coisas tudo. Mas o cara chegou, viu o pianista e simplesmente foi tocado de tal maneira que ele teve que ir lá conversar com ele. E o pianista, ao invés de reagir de maneira agressiva, ao invés de ficar tipo, que é isso, que é isso, não sei o quê, ao invés de ficar revoltado, ele chamou o cara para um café. Ele chamou o cara para sentar, para sair numa lanchonete para tomar um café com ele. Imagina só. E o que acontece? Esse cara aceitou. Ele foi com o pianista para um café e sentaram à mesa, começaram a conversar e eles se tornaram amigos. Se tornaram amigos de tal maneira que o cara desistiu de participar desse grupo racista. O cara saiu, desistiu. Por quê? Porque ele tinha tido comunhão com o pianista, que era um cara afro-brasileiro, ou afro-americano, não brasileiro, americano. E quando esse cara chegou para o pianista e falou que estava desistindo de participar desse grupo, o pianista falou assim, você conhece outras pessoas que ainda fazem parte desse grupo para eu convidar elas para um café? E aí, depois disso, toda vez esse cara chamava alguém para conversar, levava num café e conversava, virava amigo dele. Desde a época, lá da década de 60, 70 até hoje, ele conseguiu tirar mais de 200 pessoas desse grupo. Conseguiu tirar até mesmo o líder do grupo na cidade dele. Praticamente não tem mais esse grupo na cidade em que ele mora. Por conta de quê? De um a um, ele sentou à mesa e ao invés de reagir com ódio, ao invés de ficar separando, ele simplesmente chamou para um café e se tornou amigo deles, teve comunhão com eles. E eles desistiram das ideias que eles tinham. Por que eu estou compartilhando essa história com vocês agora de manhã? Porque eu achei essa história extraordinária. Ele ter conseguido mudar a vida de mais de 200 pessoas, simplesmente chamando de um a um para um café, para conversa, para amizade. E isso falou muito comigo com relação à comunhão, com relação a estar junto. Porque é justamente em comunhão em que a gente pode ter conexão com as pessoas. Que a gente pode conversar, que a gente pode realmente ali ter essa intimidade, ter relacionamento. E isso
como igreja, nós precisamos entender que é extremamente importante. A gente precisa entender o poder que a comunhão tem para transformar vidas, para alcançar pessoas, para ter realmente uma conexão, uma relação, uma intimidade. Porque as pessoas precisam de pessoas, né? Nós precisamos de outras pessoas perto da gente. Amém. Então, eu quero que vocês abram em Atos, capítulo 2, agora. Atos, capítulo 2, versículo 41. Para a gente ver como era a igreja lá no comecinho. Atos, capítulo 2, versículo 41, até o 47. Amém? Todo mundo achou? Amém. Atos, capítulo 2, versículo 41 ao 47, fala assim. Então, os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens, conforme cada um necessitava. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Amém? Amém. Amém. Senhor Deus, amado Pai, que essa palavra, Senhor Deus, nessa manhã vá de encontro ao coração daqueles que precisam. Senhor Deus, move a tua igreja, que o teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, abrindo os olhos, os ouvidos, o coração de cada pessoa aqui nessa manhã. Que haja um entendimento mais profundo da comunhão, da unidade que o Senhor espera de nós. E que a tua igreja, Senhor Deus, esteja crescendo a cada dia mais e mais, entendendo que é essa unidade que vai nos levar a cumprir o propósito ao qual o Senhor nos chama todos os dias. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, Pai, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo, Pai, falando através de mim nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei no começo, né? O tema, comunhão, um poder extraordinário à mesa. Por que eu primeiro comecei a contar essa história, que é nos dias de hoje, que ainda acontece, e depois eu li esses versículos em Atos que fala sobre o começo da igreja? Porque os dois mostram umas situações em que a comunhão foi algo importante, foi algo transformador. E nós vemos aqui em Atos que isso aqui aconteceu logo depois, né, de Pentecostes, do Espírito Santo. E se algo importante que nós vemos no versículo 42, ele fala: continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se algo importante que a gente tem que entender aqui é que a comunhão fazia parte do avivamento da igreja. A comunhão fazia parte do mover do Espírito Santo, no meio ali, tanto desde o começo da igreja até os tempos de hoje. Então, quando a gente tem, por exemplo, o domingo do almoço, que a gente vem, a gente come junto, e a gente ouve a palavra junto, e a gente está ali conversando, eu acho que isso é uma coisa extraordinária. Eu acho que isso é o que vai fazer um diferencial realmente na vida de todo mundo que vai participar. Por quê? Porque Deus, Ele se move no meio do seu povo. Deus, Ele se move quando nós nos unimos, quando nós estamos juntos. Poderoso é o clamor, a adoração, a oração de uma igreja unida que está caminhando no mesmo propósito, que está no mesmo caminho. Deus, desde o começo, desde a criação, Deus, Ele nos chama a ter um relacionamento. Deus é um Deus relacional. Deus, desde o começo, desde Gênesis, Ele criou o homem,
ele fala, criemos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E aí ele olhou para toda a criação, ele olhou para tudo e falou, ó, as aves no céu, isso é algo bom. Os animais na terra, isso é algo bom. Os peixes no mar, isso é algo bom. Mas quando ele olhou para o homem, que estava sozinho, ele falou, não é bom que o homem esteja só. Então ele fez o quê? Companhia. Né? Ele fez uma auxiliadora, criou Eva para estar junto com o homem. Então, desde os princípios, desde a criação, desde o começo, Deus tem criado seres relacionais. Nós, pessoas, somos seres relacionais. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de conexão. Por isso que eu não entendo quando alguém acha que está tudo bem não vir para a célula, que está tudo bem não vir para a igreja. Óbvio, temos várias circunstâncias, existem viagem, doença, pode ocorrer várias situações. Mas o que eu não acho bom, o que eu não entendo é quando a pessoa acha que está tudo bem. Não está. Porque Deus, Ele nos chama para sermos igreja, para sermos um só corpo, para sermos uma unidade. Nós somos chamados, não é bom que nós estejamos só. Um cristão que deixe de participar do culto, um cristão que deixe de estar na comunhão, um cristão que não quer, que não participa de célula, ele está se permitindo estar vulnerável. Fora da conexão, fora do relacionamento, isso vai enfraquecer não somente os relacionamentos, mas a própria fé. A própria firmeza que a pessoa antes tinha, quando ela se afasta do corpo de Cristo, quando ela se afasta da igreja, ela começa a esfriar. E isso mostra o quão importante é a gente estar em unidade. Uma igreja unida vai mais longe. Né? A gente tem até aquela frase, né? Tipo, sozinho a gente vai mais rápido, mas unido a gente vai mais longe. Juntos a gente consegue, a gente consegue alcançar muito mais do que a gente já alcançou, quando nós estamos em um só espírito, quando nós estamos numa unidade, e a comunhão contribui para isso. É a gente sentar à mesa, é a gente conversar, é a gente ter um momento de criar amizades, laços, e isso é algo extremamente importante para nós, como igreja. Vamos abrir em 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, versículo 6. Amém. 1 João, mais para o finalzinho da Bíblia, capítulo 1, versículos 6 e 7. Todo mundo achou? Amém. Vamos lá. 1 João 1, 6 fala assim: se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Glória a Deus! Olha só, se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andamos na luz, nós teremos comunhão. Se andamos na luz, estaremos andando em unidade. Nós temos um caminho a ser percorrido, uma porta estreita, mas nós sabemos que se andamos na luz, se andamos realmente, se temos comunhão com Deus, também temos comunhão com as pessoas. Nós temos que entender que o relacionamento com as pessoas e o nosso relacionamento com Deus não são duas coisas separadas. A minha comunhão com Deus, ela é individual, ela também, eu tenho que ter o meu momento de devocional, eu tenho que ter o meu momento de comunhão com Deus, eu tenho que ter intimidade com Deus. Mas se eu não externar isso, se eu não ter comunhão com as pessoas, tá faltando alguma coisa, né? Que a cruz, né, ela é vertical e horizontal. Nosso relacionamento é com Deus e com as pessoas. A maneira como nós tratamos as pessoas, a maneira como nós vivemos comunidade, diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus.
a nossa maneira de viver como comunidade fala muito sobre o nosso relacionamento com Deus. Então, quando nós somos chamados a orar, um culto coletivo, é para nós virmos e orarmos juntos. Por quê? Porque poderoso é a oração do justo. E imagina só, quando é toda a igreja junta, orando, intercedendo e se posicionando, o quão mais poderoso é isso. A comunhão na hora de buscar a Deus, a comunhão na hora de ter relacionamento, sabe? É extraordinário uma igreja junta, orando, se posicionando. A própria palavra fala que se andamos na luz, assim como Ele, o nosso Senhor está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Então, se você pensa sobre si mesmo, que você é cristão, que você tem a Jesus, como tem sido a sua comunhão com a igreja? Não é normal um cristão faltar muito culto de domingo, não é normal um cristão ficar faltando na célula, ficar faltando no culto de oração, não é normal. Existe alguma coisa aí faltando para que esteja completo. A palavra fala assim, andamos na luz, se temos comunhão com o Senhor, essa comunhão com o Senhor também vai gerar comunhão uns com os outros. A igreja precisa estar andando em unidade. Se nós amamos a Deus, se nós somos filhos dele, andamos na luz, nós entendemos a importância que é estar junto, a importância que é estar conectado. Obviamente, não é somente aqui, né, nas quatro paredes, não é só no prédio da igreja, mas é fora. A comunhão é uma obra, é algo poderoso. Como eu estou falando desde o começo, é algo extraordinário, sabe? Eu fico lembrando, assim, sobre o tema de comunhão, eu lembro da minha célula. Eu acho que às vezes a gente até comeu demais. Mas, sabe, é muito gostoso, é muito maravilhoso as meninas poderem chegar lá em casa, assim, no horário aleatório, poder almoçar lá em casa, ou eu almoçar na casa de alguém. A Luma quase mora lá em casa. Agregado, mas enfim, é uma comunhão que é deliciosa viver, e ainda mais quando é um relacionamento que nos aproxima de Deus, ainda mais quando são relacionamentos que nos levam a sermos fortalecidos na fé, sabe? Esteja rodeado de pessoas que vão te levar realmente a estar mais próximo de Deus, e essa comunhão com os irmãos é que vai gerar isso, né? Porque não adianta a gente querer mudar o mundo sozinho. A gente precisa de pessoas precisam de pessoas, sabe? Eu sei muito bem, eu sei os problemas, eu sei as dificuldades que cada uma daquelas meninas ali passa. Ela chega, conversa comigo, às vezes as meninas mandam uma mensagem aleatória assim. Isabela outro dia mandou uma mensagem tarde da noite perguntando, e eu fui responder para ela, porque a gente tem um relacionamento, a gente tem uma amizade, a gente tem uma comunhão. Às vezes a gente nem organiza lanche, mas a gente consegue fazer um lanche assim na hora ali, porque é gostoso a gente estar ali junto e fazendo as coisas e saindo. Às vezes eu chamo elas para dar um rolê, a gente vai para o calçadão, a gente fica lá 2 horas andando, só pela presença assim, uma da outra. Às vezes a gente nem compra nada, só sai para andar, né? E isso é muito legal, isso é muito bom, né? E cada relacionamento nosso tem que trazer essa alegria. Nós temos comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos. Nós temos comunhão com Deus e comunhão com cada uma das pessoas que está aqui. Cara, eu acho maravilhoso quando eu estou bem ali naquela porta ali. Para mim, uma das coisas que eu mais amo fazer é estar bem ali naquela porta ali para receber as pessoas. E falar, oi, boa noite, tudo bom? Graça e paz. Oi, tudo bom? Seja bem-vindo. Como é o seu nome? É uma das coisas que eu mais amo fazer. É uma coisa que eu acho maravilhoso. Porque eu sei que eu estou gerando uma certa comunhão, uma certa ligação com as pessoas. Porque eu sei que Deus chamou a gente para isso. Deus não chama o homem para andar só. Não é comum, não é bom o homem estar só. A pessoa estar só, as pessoas estarem só. A igreja, ela precisa de unidade para funcionar direito. Ela precisa de unidade para funcionar da maneira que Deus espera que ela funcione. A obra não é realizada só pelo pastor, a obra não é realizada só pela pastora, é realizada por cada irmão, por cada criança, por cada adolescente, cada jovem, cada homem, cada mulher. Cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo, ela é funcional, ela é intencional, ela é missional, né? Como é o nome da nossa igreja, missional. Nós temos que entender a missão que Deus coloca sobre nós, aquilo que Deus espera de nós.
Relacionamento com Ele, relacionamento com as pessoas, comunhão. E é essa comunhão que vai fazer com que mais pessoas ainda venham para estar na presença dEle, para estar buscando Ele, conhecendo a Deus através de nós. Nós temos comunhão com Ele, comunhão com as pessoas, e quem chegar vai ser inundado por esse amor, por esse calor que nós temos, né? O mundo lá fora pode até ter um amor fingido, né? Mas a igreja é para acolher, a igreja é que tem essa comunhão verdadeira. Nós vamos estar orando uns pelos outros, fortalecendo, conhecendo a dificuldade que cada pessoa passa, sabe? E a igreja, ela é chamada para essa unidade. A gente viu em Atos 2, a igreja, ela orava, ela intercedia, ela fazia, e coisas extraordinárias aconteciam, o Espírito Santo de Deus era presente. Mas a gente também viu que a comunhão era parte do avivamento. Então, cada vez mais, se nós queremos que o Espírito Santo, ele flua através de nós, a gente tem que entender que nós somos parte desse corpo, né? A palavra fala lá em, se não me engano, João 15, fala sobre, eu sou a videira, vós sois os ramos, né? Os galhos, os ramos e tal. E sabe, quando um galho, ele está doente, ele está meio seco, os outros acabam sendo afetados. Então a gente tem que entender que cada um de nós somos os galinhos da árvore. Jesus, nosso Deus, ele é o principal, ele é a árvore, é a vida, é o que flui, é o rio, é tudo. Mas nós somos galhos. E a seiva vai fluir através de nós para chegar em outras pessoas. Os novos que vão estar chegando, os frutos que vão estar sendo gerados, vai ser um fluir do Espírito Santo. Mas esse fluir só vai chegar se nós tivermos essa comunhão, tivermos essa conexão com as pessoas. A presença de Deus, ela vai fluir através de nós. Mas teremos que estar em unidade, juntos. Amém? Vamos abrir agora em 1 Coríntios 1. É um pouquinho depois de Atos aí, quem ainda está em Atos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Para reafirmar o que eu acabei de falar. A igreja precisa de unidade para funcionar da maneira que Deus espera. 1 Coríntios 1, versículo 10, fala assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digas todos uma mesma coisa, e que não haja divisões entre vós. Antes, sejais perfeitamente unidos em uma mesma mente e em um mesmo julgamento. Amém? Gente, a igreja, cada um de nós precisa estar alinhado, precisa estar unido. Como eu tenho falado desde o começo, a comunhão, a unidade é uma obra, é uma ferramenta, é um poder extraordinário. É algo maravilhoso que vai permitir que o Espírito Santo de Deus flua naturalmente no meio de nós. A gente acabou de ver aqui no versículo 10, Paulo falando, né, advertindo a igreja para que haja unidade, para que haja esse andar no mesmo trilho, né? Sejais perfeitamente unidos em uma mesma mente e em um mesmo julgamento, em um mesmo propósito. Gente, se o pastor ele tem uma visão, se ele tem um projeto, se ele tem algo que Deus colocou no coração dele, vamos estar juntos andando nesse mesmo propósito. Andando em obediência, andando em comunhão, e juntos a gente vai chegar mais longe. A gente vai fazer o Espírito Santo de Deus realmente ter a liberdade de agir no meio de nós. Estando juntos, estando em comunhão. Se o Espírito Santo derramou sobre ele uma palavra, vamos juntos também receber essa palavra e sermos galhos para que a seiva flua e chegue aos pontos, chegue até os lugares que ainda não chegou. A comunhão, ela também é uma ferramenta poderosa para compartilhar o Evangelho. Ela é uma ferramenta poderosa para a transformação das pessoas que também ainda não conhecem a Deus. Vamos abrir agora em Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas 5, 27.
27 até o 32. Como eu falei, a comunhão, ela também é ferramenta poderosa para compartilhar o evangelho. Não somente para gerar a unidade da igreja, mas também a trazer novas pessoas a estarem conectadas com Cristo. Amém? Em Lucas 5, 27 até o 32, ele fala assim: E depois dessas coisas, ele saiu e viu um publicano de nome Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi uma grande festa em sua própria casa. E ali havia uma grande companhia de publicanos e outros que estavam sentados com ele. Mas os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas aqueles que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, o que foi que aconteceu aqui? Jesus, ele se sentou à mesa com pecadores. Ele se sentou à mesa com pessoas que eram consideradas a escória da sociedade na época, né? Os coletores de impostos, os publicanos. E sabe, Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior referencial. E ele tinha comunhão com as pessoas. Ele saía, ele aceitava os convites, ele ia jantar. A gente sabe, né, da história de Zaqueu. Zaqueu chamou ele... Não, Jesus chamou Zaqueu... Jesus chamou Zaqueu e falou: hoje eu vou jantar na sua casa, pode preparar lá que eu vou, né? E naquele dia chegou salvação naquela casa. Foi por causa de uma pregação extraordinária? Foi por causa de um milagre e uma pessoa ressuscitou? Não. Jesus chegou para jantar. Jesus chegou para comer. Jesus chegou para estar ali presente. Sabe, da mesma maneira, a comunhão, como eu falei, é uma ferramenta poderosa nos dias de hoje para compartilhar o evangelho. Às vezes, uma pessoa, ela pode não vir para a igreja, ela pode não aceitar vir para a célula, mas ela aceita sair para comer um açaí. Ela aceita sair para almoçar em algum lugar, para lanchar em algum lugar. Ela aceita vir na sua casa, sabe? Às vezes a gente fica: meu Deus, como é que eu vou alcançar uma pessoa para Jesus? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para ganhar um novo esse ano? Comece chamando uma pessoa que não conhece o evangelho a almoçar na sua casa. E ali, no ambiente de comunhão, no ambiente de amizade, no ambiente de conversa, naturalmente, coloque o evangelho, compartilhe o evangelho com aquela pessoa. Eu achei interessante ontem na célula, a Luana falou que evangelizou o Uber, que compartilhou o evangelho com o Uber, que ela estava indo, era para a faculdade, era para o estágio. Ela estava indo para o estágio, aí ela estava conversando com o Uber, e aí o Uber falou alguma coisa e ela percebeu, o Espírito Santo falou com ela: olha aí, tem uma oportunidade para você compartilhar o evangelho. E ela foi e compartilhou o evangelho e o cara foi evangelizado ali no carro. Com certeza a palavra não volta vazia. Com certeza aquele cara ele foi tocado de alguma maneira. Mas por quê? Porque em um ambiente de conversa, naturalmente, o evangelho foi pregado. Da mesma maneira, eu também já passei por situações assim, que eu estava conversando com uma pessoa completamente estranha, que eu nunca vi na minha vida, e eu vi que houve uma abertura para o evangelho, porque aquela pessoa estava me ouvindo. Ela não estava me ouvindo porque eu estava chegando assim para ela, esfregando a Bíblia dela na cara dela. Não, eu não estava fazendo isso. Eu estava conversando, eu estava sendo duas pessoas ali, na comunhão, um relacionamento. E isso gerou uma abertura para compartilhar o evangelho. Então, pessoas, todo mundo, meus queridos, amados irmãos da igreja, entenda que a comunhão é uma poderosa ferramenta para compartilhar o evangelho. A comunhão é algo poderoso, é um poder que está presente na igreja, que quando está presente gera unidade. E essa unidade que vai nos colocar no caminho que Deus espera que a gente caminhe.
que é um relacionamento, é uma unidade de tal maneira que propósitos serão cumpridos, que vidas serão transformadas, que pessoas que foram magoadas serão curadas, que pessoas que foram rejeitadas serão acolhidas, serão amadas e vão sentir o poder do Espírito Santo fluindo através de nós, porque Ele é a videira, Ele é a vida, nós somos apenas os ramos. O nosso papel é levar esse fluir do Espírito Santo para cada um deles. Amém? Isso é gerado na comunhão, isso é gerado no relacionamento. Convide um amigo seu que é descrente para almoçar na sua casa. Convide um amigo seu que não conhece a palavra a estar conosco aqui no domingo pela manhã. Eu convidei pelo menos 4 pessoas essa semana. Eu convidei para vir. Eu fiz a minha parte, né? Agora se elas vierem aí, como elas não vierem, é com elas. Mas eu convidei. Eu conversei, lembrei, chamei. Sabe, eu estou querendo fazer, eu estou sendo avivada, eu estou sendo movida para chamar as pessoas. Deus, eu tinha orado para Deus para me mostrar pessoas novas, pessoas para eu convidar para vir para a igreja. E no meu trabalho, que eu estou sendo professora agora, eu tenho conhecido muitas pessoas, muitos alunos, as outras professoras. Eu convido as outras professoras para vir para o culto. Eu convido assim, aproveito a oportunidade. E sabe, a gente não pode parar aqui, nas 4 paredes. A igreja é muito mais além disso. Alguém pode até não querer vir para a igreja, mas vai aceitar almoçar na sua casa, vai aceitar um café, vai aceitar um açaí, vai aceitar um momento de conversa. A comunhão é ferramenta poderosa nas mãos dos filhos de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Amém? Eu quero que você repita comigo. Eu quero que você repita comigo, mas é com força. Há poder na comunhão, há poder no relacionamento, há poder na comunhão, há poder no relacionamento. Amém, glória a Deus.